Muito boa noite, meus amigos do CETRAC, dos Trabalhadores do Cristo. Boa noite também a todos os amigos e irmãos do Alta de Souza. Nós estamos aqui hoje para dar início a um novo projeto. Nós demos ao curso o nome de Lições Espíritas, lições mediúnicas, melhor dizendo, para que a gente possa estudar a mediunidade à luz da doutrina dos espíritos. E a nossa intenção é levar o conhecimento, formar uma base, atrair novos trabalhadores a essa causa tão importante, para que, com o passar do tempo, nós tenhamos condições de abrir no grupo espírita, no grupo assistencial Alta de Souza, que funciona aqui em Brasília, um atendimento físico e espiritual, dedicado às pessoas que apresentam doenças no corpo e na alma. Então, não adiantaria nós começarmos esse trabalho sem uma base, sem estudo. É muito importante que a gente tenha o que foi ensinado pelos espíritos superiores como o nosso guia, para que nós possamos construir um conhecimento, intelecto moral, que nos dê condições de trabalhar as faculdades mediúnicas e colocá-la a serviço da humanidade, da dor humana, porque o Espiritismo está intimamente ligado ao compromisso da caridade, de mitigar o sofrimento de toda e qualquer criatura, sem fazer acepção de pessoas. A nossa base de estudo, ela vai ser o Livro dos Médiuns. Vai ser o grande sol que vai atrair outras obras para que nós possamos estudar a mediunidade. O Livro dos Médiuns vai atrair a obra de André Luiz, de Leon Denis, de Manuel Filomeno de Miranda, toda a literatura que puder contribuir com a compreensão da mediunidade. Para as pessoas que estão chegando aqui agora, o nosso objetivo é levar conhecimento, e para aqueles que moram em Brasília, com o tempo nós temos condições de ter um grupo sólido, coeso, dedicado, sério e caridoso, para que nós tenhamos um tratamento físico e espiritual no grupo assistencial Alta de Souza, aqui em Brasília. As dores se multiplicam na humanidade, as dores conhecidas e desconhecidas, as dores da alma, as dores do corpo. Então as pessoas necessitam conjugar o tratamento da medicina da terra com o tratamento do espírito. E as faculdades mediúnicas que Deus derramou a mancheias sobre a humanidade são veículos, são medicamentos para que nós possamos enxugar lágrimas, consolar e devolver a esperança às pessoas. Então, como eu disse, o nosso grande sol, a bússola que vai nos guiar no caminho, é o Livro dos Médiuns, escrito, codificado por Allan Kardec. É a grande Bíblia, a grande cartilha para se compreender e estudar a mediunidade. Nós vamos fazer uma prece inicial e vamos dar uma introdução ao estudo da mediunidade. Hoje eu estou fazendo uma aula inaugural pelo Instagram, mas a nossa ideia é que as aulas sejam realizadas no grupo assistencial Alta de Souza, presencialmente,
e ocorra uma transmissão pelo Instagram, para que as pessoas que não possam comparecer ou que são de outros estados, essas pessoas também possam acompanhar o nosso estudo. Porque nós não queremos uma coisa que se restrinja à localidade. A luz do Espiritismo é muito grande para ficar enclausurada em um só lugar. Então, como a internet nos dá a oportunidade de uma divulgação mais ampla, nós temos o desejo de fazer as aulas presenciais no Alta de Souza, aqui em Brasília, e uma transmissão no Instagram, para que todo mundo que queira acessar ao vivo ou depois tenha condições de assistir ao conteúdo e de nos ajudar com perguntas, contribuições e trazendo também o seu conhecimento. Deixando aqui um abraço para todas as pessoas que estão chegando. Como eu disse bem no comecinho, como está todo mundo entrando agora, nós vamos ter como base no nosso estudo o Livro dos Médiuns. Ele vai ser o grande sol atrator, e a partir do Livro dos Médiuns nós vamos trazer referências de outras obras do Espiritismo, para que nós possamos fazer um estudo amplo e profundo, para instruir aqueles que desejam se aperfeiçoar no serviço da mediunidade, aqueles que se encontram em dúvida, que apresentam medos, que nunca se dedicaram profundamente à compreensão daquilo que os estudiosos de todos os tempos chamaram de sexto sentido. Então nós vamos estudar aprofundadamente, sem pressa, com paciência, e pedindo a Deus que nos abençoe para que seja um estudo não do personalismo humano, mas da espiritualidade maior. Que as nossas imperfeições se calem, para que a inspiração dos Espíritos tenha condições de falar ainda mais alto e nos instruir com maior aperfeiçoamento. Então nós vamos fazer uma prece inicial e pedir o concurso dos nossos amigos do mundo maior, para que eles nos abençoem nessa noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecê-lo pela oportunidade desse momento, pedir a Ele que nos abençoe o projeto e ilumine a todas as pessoas que de boa vontade se aproximarem da causa do Espiritismo. Que Jesus nos ensine o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, a humildade, para que o nosso ego se cale e fale ainda mais alto a sua voz em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque as nossas percepções são limitadas. Apenas a sua luz pode nos abrir horizontes maiores e nos dar o verdadeiro sentido da vida. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá. Eu escolhi, para que a gente possa fazer um estudo bem sequencial, nós vamos começar aqui nessa aula inaugural falando um pouquinho da introdução do Livro dos Médiuns. Kardec, ele escreve bem no iniciozinho, olha: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Olha o que ele está dizendo, que muitos enganos e muitas dificuldades na prática do Espiritismo se deve à ignorância. Porque em todos os tempos
acreditou-se que filosofia, ciência e religião eram coisas apartadas entre si. As religiões não estimulavam os seus adeptos ao estudo das escrituras sagradas. Mas o Espiritismo, sendo uma ciência recente na humanidade, o Espiritismo sendo uma alta filosofia e apresentando as suas consequências morais, o Espiritismo precisa ser estudado. Mas não estudado de uma forma burocrática, enfadonha, mas um estudo cheio de espiritualidade, porque o Espiritismo interessa a humanidade inteira, porque os seus princípios são leis naturais. A imortalidade da alma, a lei de reencarnação, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos, a mediunidade, são temas que interessam a civilização do mundo inteiro. Então, que ninguém diga que conhece o Espiritismo tão somente porque frequenta uma casa espírita. É preciso se debruçar sobre as obras. Kardec fala do Espiritismo prático. Prático porque é preciso viver o Evangelho, se elevar em caridade e amor. E prático porque o Espiritismo, de uma forma séria e moral, nos permite o intercâmbio com as esferas espirituais da vida. E é por isso que nós estamos aqui, para o nosso aprimoramento moral e para a melhor comunicação com os bons espíritos, porque compreendemos que toda evolução que se dá no planeta Terra nasce no mundo maior e desemboca à maneira de um rio nas esferas físicas da vida. Aí Kardec diz mais à frente, natural é, entre os que se ocupam com o Espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes aplanar o caminho. Muitas pessoas conhecem a doutrina espírita e desejam ter um contato mais profundo com o mundo espiritual. Se isso não for fruto da mera curiosidade, de uma experimentação inconsequente, a doutrina espírita está aberta para todos aqueles que desejam entrar em contato com o mundo espiritual. Porque, em verdade, nós estamos em contato o tempo inteiro. Nós somos intuídos, inspirados, mas pela falta de prática, pelo excesso de materialismo, pelas nossas imperfeições que nos embrutecem, nós não percebemos as mensagens que vêm dos nossos anjos guardiães, dos espíritos familiares, dos nossos protetores, que se conjugaram conosco na atual reencarnação para nos ajudar, para que nós possamos nos aperfeiçoar e retornarmos ao mundo maior de uma forma melhor. Porque, meus amigos, os ouvidos humanos escutam muito pouco. Os nossos olhos enxergam muito pouco. A matéria oblitera os sentidos espirituais da alma. Mas nos diz a inteligência que há ondas de luz, ondas de calor, vibrações energéticas para muito além do que os sentidos físicos podem captar. Então o Espiritismo deseja
que por meio do estudo sério e do aprimoramento moral, a alma encarnada tenha condições de alargar as suas percepções. Porque mais bem intuídos, mais inspirados, ouvindo o conselho dos bons espíritos no íntimo das nossas consciências, nós contribuiremos, como diz o Livro dos Espíritos, para o nosso aperfeiçoamento pessoal e para o aperfeiçoamento da obra da criação. Porque se nós temos um compromisso particular conosco, nós também temos um compromisso com a humanidade. Porque existe uma lei na natureza chamada de a lei de sociedade. E como diz Leon Denis no livro No Invisível, olha o que ele diz: tudo em a natureza se sucede, se encadeia e se desdobra. Ou seja, a vida, as percepções da vida, elas não se limitam apenas aos limites do nosso corpo físico. Para além do que os meus olhos podem ver, há muitas imagens. Para além do que os meus ouvidos podem ouvir, há muita musicalidade das esferas superiores da vida. Há muita mensagem de espíritos amigos que nos circundam e até de espíritos obsessores e sofredores que nos batem à porta pedindo ajuda. Então o espiritismo ele vem dar um golpe no materialismo, mostrando, como diz André Luiz, que a matéria é tão somente uma vestimenta de forças, a qual o espírito se utiliza para o seu aprimoramento e para a sua vitória definitiva sobre a lei de reencarnação, sobre as encarnações de provas e expiações. E Kardec, ele avança e diz assim, que o Livro dos Médiuns é fruto de um laborioso estudo. Ou seja, ele não escreveu esse livro do dia para a noite. É fruto de uma vida, interrogando espíritos por intermédio de médiuns, comparando as respostas, submetendo-as todas elas ao controle universal do ensino dos espíritos. Isso nos diz, meus amigos, que ninguém aprimora absolutamente nada na vida, incluindo-se aí o nosso objeto de estudo, que é a mediunidade, só por ouvir falar. É necessária muita dedicação, muita compreensão, paciência, mergulho grave e sincero na causa, sem nenhum interesse materialista, e a vitória da consciência sobre o personalismo. Olha o que ele nos diz: enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Porque o Livro dos Médiuns, ele instrui, ele traz os panoramas gerais, mas ele não é uma receita universal e infalível para formar médiuns. Por quê? Porque reconhece a particularidade de cada indivíduo. O Espiritismo não quer
uniformizar as criaturas. Não há nenhuma mediunidade igual à outra. O estudo nos dá o princípio, a semente, mas a descoberta das suas próprias faculdades e a maneira de melhor utilizá-las encontra-se no autoconhecimento. Nós, estudando aqui de forma coletiva, temos que olhar para dentro de nós mesmos, porque a mediunidade é um traço da personalidade humana. O médium que traz a mediunidade psicográfica, pictográfica, curadora, esses compromissos estão intimamente ligados à história reencarnatória daquela individualidade. Então, o estudo do livro dos médiuns não suprime a necessidade do trabalho íntimo do autoconhecimento. A gente pode avançar porque olha o que Leon Denis nos diz aqui, corroborando com o pensamento de Kardec. A mediunidade apresenta variedades quase infinitas, desde as mais vulgares formas até as mais sublimes manifestações. Nunca é idêntica em dois indivíduos e se diversifica segundo os caracteres e os temperamentos. Em um grau superior, é como uma centelha do céu a dissipar as humanas tristezas e esclarecer as obscuridades que nos envolvem. Qual é o grande erro, muitas vezes, dos doutrinadores, dos dirigentes de mesas mediúnicas? É acreditar que a mediunidade é um trabalho de produção mecânica, industrial, de intercâmbio com o mundo dos espíritos. João não é igual a Pedro. Pedro não é igual a Maria, que não é igual a Joana. Cada médium traz a sua unidade particular. Isso não significa que deve-se aceitar tudo, sob pena de se aceitar as mistificações, as manifestações que deturpam a mediunidade séria e comprometida com o Evangelho de Jesus. No entanto, é preciso reconhecer que cada personalidade tem uma maneira diversa de expressar as suas faculdades mediúnicas. Há médiuns de inspiração, há médiuns de intuição, até mesmo dentro da psicografia há um degradê imenso de variedade. Há médiuns que são especialistas em contos, em crônicas. Há médiuns que são especialistas em biografias, em relatos históricos. Há médiuns que vieram comprometidos com as cartas consoladoras. Outros são poetas. E por aí vai. Então, meus amigos, o Espiritismo não defende uma mediunidade industrial, mecanizada, padronizada, porque reconhece-se a existência diversa das personalidades. O Espiritismo ouve a personalidade para vencer o personalismo, que é o culto à personalidade. São duas coisas diferentes. Aí a gente avança aqui, porque Kardec diz, olha, o livro dos médiuns, ele assinala os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar aqueles que forem lidar
com uma nova ordem de coisas. A gente imagina assim, eu vou para uma casa espírita e por estar numa casa espírita, eu serei imediatamente, no exercício das faculdades mediúnicas, estarei assessorado pelos bons espíritos. Não é verdade. Porque, como tudo na vida, o exercício da medicina, do trabalho do professor, da engenharia, do cozinheiro, do pedreiro, meus amigos, exige estudo, paciência e o desenvolvimento de qualidades psicológicas, de qualidades morais. A gente muitas vezes imagina que a proteção dos bons espíritos ela é incondicional. Não, ela é condicionada à sintonia da criatura. Porque se eu me sintonizo com as zonas mais densas da vida, eu não posso esperar as consolações dos missionários da luz. Não basta fechar os olhos, diminuir a intensidade da luz e dizer que está ali para o serviço da caridade. É preciso um estudo, uma perseverança, uma abnegação, uma entrega de alma àquela causa. Porque os bons espíritos leem o nosso pensamento. Eu selecionei aqui, olha o que nos diz Leon Denis, nesse livro No Invisível. Não procureis na mediunidade um objetivo de mera curiosidade ou de simples diversão. Considerai de preferência um dom do céu, uma coisa sagrada que deveis utilizar com respeito para o bem de vossos semelhantes. E mais à frente ele diz: a boa mediunidade se forma lentamente, não é rapidamente, é lentamente, no estudo calmo. Olha, não é no estudo apressado, é no estudo calmo, silencioso, porque pede o recolhimento, pede a pacificação do mundo interior, o recolhimento, longe dos prazeres do mundo e do tumulto das paixões, porque asserenando o nosso mundo íntimo, nós melhoramos a nossa sintonia com as sutilezas do pensamento superior. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços. Recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades, amadurecidas no santuário da alma, ao abrigo das sugestões do orgulho. Se guarda em seu coração a pureza de ato e de intenção. Virá com a assistência de seus guias a se tornar cooperador utilíssimo na obra de regeneração que eles vêm realizando. Então, para que nós tenhamos esse trabalho aprimorado, nós necessitamos de um estudo de longo prazo. Precisamos de silêncio, recolhimento e paciência. Porque a mediunidade, ela pode ser ostensiva ou ela pode trazer tão somente rudimentos.
mas o seu desenvolvimento pede todas essas qualidades que Leon Denis acabou de descrever. E ele diz assim, muitas decepções e dissabores seriam evitados se compreendesse que a mediunidade percorre fases sucessivas e que no período inicial de desenvolvimento o médium é sobretudo assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos ainda impregnados de matéria se adaptam melhor aos seus e são apropriados a esse trabalho mais ou menos prolongado a que toda faculdade está sujeita. Quando nós iniciamos o serviço da mediunidade, não são os espíritos ligados ao Cristo que virão nos assistir imediatamente. São os espíritos ainda ligados à matéria. São os espíritos ainda ligados à matéria que vão nos destravar no campo da psicofonia, da psicografia, do desdobramento. São espíritos que têm boa vontade, que nos servem de instrumentos para nos ajudar. Muitas vezes temos a ilusão que, começando a qualquer momento o trabalho da mediunidade, nós vamos falar com os mensageiros de Jesus. E não é assim. O que Emmanuel recomendou a Chico Xavier, após 4 anos intensos de psicografia, que ele jogasse fora todo aquele material. Porque aquele material era o cascalho da mente do médium. Ou seja, todo aquele exercício visava a filtragem das impurezas da alma do médium, para que ele se tornasse um instrumento mais maleável na mão dos espíritos superiores. Só mais tarde, quando a faculdade mediúnica suficientemente desenvolvida adquiriu a necessária maleabilidade e se tornou dúctil instrumento, é que os espíritos elevados podem intervir e utilizá-la para um fim moral e intelectual. Porque o mais difícil não é descrever assim, por exemplo. Tem um espírito aqui vestido com uma jaqueta preta, uma calça branca, e ele me olha com ares de severidade. Isso daí é a vidência, a dupla vista. É o médium trazendo informações dos panoramas espirituais. Mas quando o médium diz assim, olha, esse espírito está aqui porque ele está intimamente ligado a essa pessoa. E ele está dizendo que viveram juntos em outras vidas, que foram irmãos. E ele tem uma cobrança a fazer. Ele diz que essa pessoa encarnada lhe deve alguma coisa. Aí é a lucidez, é a clarividência, é o fenômeno inteligente, é a capacidade mediúnica de interpretar o pensamento dos espíritos, das ordens inferiores e das ordens mais elevadas. E porque muitos se frustram, porque muitos interrompem a marcha, porque não querem experimentar as frustrações, as desilusões, a preparação, a adubação, a irrigação da terra, para que no futuro essa terra, que é a alma, possa produzir os melhores frutos. E Kardec diz aqui na introdução, o livro dos médiuns não se destina exclusivamente aos médiuns,
aos médiuns ostensivos, porque todos nós somos médiuns em maior e menor grau, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Porque os fenômenos espíritas devolvem a fé. Os fenômenos espíritas nos dão a fé no futuro, na imortalidade da alma. Os fenômenos espíritas instruem as pessoas a desistirem de atos impensados, como do autoextermínio, como a desistência da vida. Os fenômenos espíritas devolvem ao depressivo a alegria de viver, meus amigos. Porque, embora talvez a criatura não tenha a faculdade de ver, de desdobrar, de sentir de forma mais intensa o mundo espiritual, ela pode entrar em contato com os eflúvios dos bons espíritos. Porque se a gente só entra em contato com o espírito sofredor, em virtude da nossa baixa sintonia, provavelmente nós vamos adoecer espiritualmente. É preciso temperar as nossas energias com os panoramas da esfera superior, com as energias sublimes da vida, que são trazidas pelos mensageiros de Jesus. São aquelas consolações que dizem ao coração: está tudo certo, continua, não desiste da obra, nós estamos aqui para te assistir. E a criatura desolada, que acordava pela manhã sem um sentido para viver, recupera as suas forças e a sua felicidade. Então, o estudo do livro dos médiuns não é apenas para os médiuns ostensivos, mas para todos aqueles que se interessam pelas finalidades morais da doutrina espírita. E Kardec diz assim: de muitas dificuldades se mostra inçada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconveniente, e que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a se arrepender. Coisas estas com que não é conveniente e nem prudente que se brinque. Dirigimo-nos aos que vêm ao Espiritismo com um objetivo sério e não faz do mundo invisível um passatempo. Brincar com o mundo espiritual não é recomendado. Fazer da doutrina espírita um passatempo é coisa muito séria, porque nós não estamos cercados apenas de bons espíritos. A humanidade invisível são os homens sem o corpo físico. Da mesma forma que há criaturas indolentes que cultivam o mau caratismo, o engano, a mentira, o charlatanismo, a mistificação na Terra, também existe no mundo espiritual. Então, aqueles que se dedicam à causa espírita, sem ter uma base sólida, a base da codificação, sem ter Jesus como seu guia e modelo, brinca com fogo, brinca com seríssimas obsessões que podem fanatizá-lo, ludibriá-lo e levá-lo a doenças psicológicas e psiquiátricas. O Espiritismo é uma farmácia viva. A sua farmacologia de amor e de caridade tem remédio para todas as dores humanas, desde que a criatura venha despida
de segundas intenções e de inconvenientes, como usar o espiritismo como um mero passatempo. Porque muitos cientistas materialistas, submetendo médiums a experimentações, não obtêm absolutamente nada do mundo espiritual. Porque os espíritos, eles não são nossos animais domésticos. Eles não estão a serviço do nosso próprio ego. Não basta bater na porta do mundo espiritual para ela se abrir. Não basta. É preciso que os bons espíritos confiem naquelas criaturas encarnadas e que elas tenham propósitos salutares. E Kardec continua. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. As ideias falsas acerca do mundo dos espíritos dá aso à zombaria. Porque muitos zombam da doutrina espírita e da mediunidade. Porque querem desenvolver o trabalho mediúnico de forma leviana. Como se o médium fosse uma máquina que você aperta o botão e ela te dá uma resposta automática. A mediunidade não é mecânica. Como diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. E André Luiz complementa no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que a mente está na base de toda expressão mediúnica. A mente está na base de toda expressão mediúnica. A mediunidade se erradica no organismo, porque o perispírito, o corpo espiritual, está intimamente ligado à corrente sanguínea do corpo biológico. Mas a capacidade de interpretar os espíritos, de sentir-lhes influências salutares, de penetrar o pensamento deles, de acionar as forças profundas da alma, isso pertence ao espírito do médium. Chico Xavier só psicografou as poesias de Parnaso de Além-Túmulo, as crônicas e os contos de Humberto de Campos, os romances de Emmanuel, porque ele trazia de outras vidas esses conhecimentos literários e essa moral evangélica. Porque do nada não sai absolutamente nada. Então, por isso que é importante estudar. Quanto mais cresce inteligência em ilustração cultural, tanto que André Luiz recomenda aos médiuns curadores: estudem o corpo físico, a sua fisiologia, a sua anatomia, para que os médicos espirituais possam se servir melhor das suas faculdades mediúnicas. Porque a mente é uma caixa de ressonância. O espírito vai buscar aquilo que o médium traz de conhecimento na sua intimidade. No livro Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito de Leão Tolstói, ele diz a Dona Ivone Pereira do Amaral, ela conta na introdução, no prefácio do livro: olha, eu vou escrever contos e vou me utilizar de expressões de um dialeto de uma aldeia da Rússia. Aí Dona Ivone diz para ele: olha, eu acho que eu não vou poder te ajudar. Por quê? Porque eu só falo a língua portuguesa. Aí Leão Tolstói diz para ela: eu já consultei os seus arquivos espirituais e eu já sei que você tem uma encarnação
em uma aldeia da Rússia. E na hora das psicografias, eu vou acessar o seu inconsciente, os seus registros de memória, para que essas expressões possam aparecer na obra psicografada. É muito bonito, gente. É muito bonito. E Leon Denis, essa obra que nós estamos usando aqui de complemento, ele vai dizer assim, só um momento. Participando simultaneamente por seu invólucro fluídico da vida do espaço e pelo corpo físico da vida terrestre. O homem apresenta, segundo a doutrina espírita, o corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, e o corpo biológico, o corpo físico, que nos serve de instrumento para a manifestação no mundo material. Então nós participamos de dois mundos, do mundo visível e do mundo invisível, o tempo todo. Embora nós muitas das vezes não tenhamos consciência disso. Qual é o trabalho da doutrina espírita? É fazer que o ser humano evolua para que a pedra bruta se transforme em uma flor consciente de sensibilidade. Porque evoluir é ganhar sensibilidade. Quanto mais sensível é o espírito, mais evoluído ele é. Mas não é uma sensibilidade tola, não é uma sensibilidade que se desmancha pelo caminho. É uma sensibilidade maior, que sente tocar nas cordas do seu coração a música das esferas superiores. E aí, meus amigos, caminhando para poder encerrar essa aula inaugural, Kardec diz assim, olha, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria mediúnica, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes desse se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Então nós vamos estudar o Livro dos Médiuns e nós vamos trazer elementos do Livro dos Espíritos, para que os ensinos aqui contidos no Livro dos Médiuns não se tornem ininteligíveis, porque toda doutrina espírita está conectada por elos lógicos, elos que se encadeiam harmonicamente para a compreensão dos seus adeptos em relação à vida maior e o exercício da mediunidade. Hoje, na nossa aula inaugural, nós falamos da introdução do Livro dos Médiuns. E aí, meus amigos, repetindo para quem chegou ao longo da nossa singela explanação, o nosso objetivo é o de estudar a mediunidade. Nós estamos fazendo essa aula inaugural aqui pelo Instagram dos Trabalhadores do Cristo. E nós temos a ideia, a pretensão de fazer o estudo presencial no Grupo Assistencial Alta de Souza, aqui em Brasília, e fazer uma transmissão via Instagram, para que as pessoas no Brasil inteiro, todos os corações que quiserem se sintonizar conosco, tenham a oportunidade de acompanhar as aulas desse curso. E um segundo objetivo, também muito importante, é que nós queremos formar um grupo de trabalho
para que nós possamos abrir no Grupo Alta de Souza um trabalho que nós chamamos de físico espiritual, ou seja, o trabalho da mediunidade a serviço dos enfermos, dos doentes, daqueles que se encontram abalados no corpo e na alma, que apresentam doenças que não podem ser curadas pela medicina da terra, que apresentam dores que não podem ser penetradas pela psicologia dos homens, mas que podem ser suavizadas, compreendidas pela intervenção, pela presença benéfica da espiritualidade superior. Então nós vamos estudar pacientemente, com carinho, com amor, com afinco, para que nós possamos construir esse grupo com a permissão de Jesus, para que no futuro nós tenhamos condições de inaugurar o trabalho do físico espiritual no Grupo Alta de Souza, aqui em Brasília. Então nós contamos com a presença daqueles que puderem nos acompanhar em loco e aqueles que não puderem, por morar em outros locais ou simplesmente por uma dificuldade horária, vão ter a condição de nos acompanhar aqui pelo Instagram. E para poder encerrar, eu vou ler uma pequena passagem da obra de Leon Denis. Leon Denis diz no livro No Invisível que os vivos têm consultado os mortos e os mortos nos têm respondido. Porque a morte é tão somente uma ilusão. Como nos diz André Luiz, a vida não cessa. Uma encarnação é apenas um relâmpago. O corpo é uma veste. Uma experiência é um ato. Apenas um ato. Então, meus amigos, vamos nos unir. Por toda parte a vida interroga a morte. E esta responde. O mundo espiritual certamente se abre em flores para todos aqueles que se dedicam à causa do espiritismo cristão, do espiritismo evangélico, calcado nos fundamentos codificados por Kardec e na moral mais pura que o mundo já conheceu, que é o ensino de Jesus. Meus amigos, muito obrigado. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo. Hoje nós estudamos a introdução do Livro dos Médiuns e na próxima semana nós vamos dar início ao estudo da primeira parte desse livro, Noções Preliminares. No capítulo 1, Kardec faz uma pergunta. Há espíritos? Os espíritos existem? Nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse tema. A transmissão acontecerá também pelo Instagram, se Deus quiser. Muito obrigado a todos os trabalhadores do CETRAC pela oportunidade, pela abertura do canal, para que nós pudéssemos expor essas ideias no dia de hoje. Teve um irmão que nos perguntou na página se aqueles que trazem a mediunidade necessariamente precisam trabalhar. Vamos pensar assim, né? Que Deus não dá ao homem nenhum instrumento para inutilidade. A visão, o olfato, o tato
Todos esses sentidos da matéria têm uma razão de ser, um significado, uma produtividade a ser intensificada. Da mesma forma, a mediunidade. Deus não te daria a capacidade de ver os espíritos, de sentir a sua presença, de intuir seus pensamentos, se não fosse por um fim útil e nobre. Então, meus amigos, vamos fazer uma oração para poder encerrar a nossa aula inaugural. Vamos elevar pensamento a Deus, agradecer ao Cristo pela oportunidade dessa hora, agradecê-lo pela presença de tantos amigos que nos cercam com os seus fluidos de amor e carinho, e pedir a Ele que abençoe o nosso intento, que essa mensagem possa chegar aos corações necessitados e que o estudo iniciado no dia de hoje não se interrompa, que nós tenhamos fôlego espiritual, paciência, capacidade de renúncia, de sacrifício do tempo, das questões menores do nosso dia a dia, para que possamos nos entregar a uma causa maior. Que Jesus nos ajude e nos abençoe. Que o amor dele se irradie por muitas direções e que nós possamos, Senhor, sermos fiéis ao teu evangelho de amor e paz. Que assim seja. Muito, muito obrigado, meus amigos. Até semana que vem. Nós vamos informando os próximos passos aqui pelo Instagram dos Trabalhadores do Cristo, também pela página do Evangelho Andante. Nós vamos contando as novidades para vocês. E o vídeo vai ficar gravado para todos aqueles que quiserem assistir essa explanação durante a semana. Fica aí um repositório do pensamento de Kardec e de Leon Denis. O Livro dos Médiuns é o grande sol do nosso estudo, e hoje eu também me utilizei dessa obra aqui, No Invisível de Leon Denis. Citei também Emmanuel, André Luiz, para poder mostrar a uniformidade, a unidade do pensamento dos espíritos e o controle universal desses ensinamentos, que conduzem sempre para o mesmo caminho. Muito obrigado, um forte abraço e uma noite de muita paz para todos nós. Que assim seja.